E aí, pessoal, tudo bem? Gente, a aula vai ser sobre função quadrática. A gente já viu uma aula de função afim, já tem um vídeo para vocês sobre função afim, que é do primeiro grau. E agora a gente vai ver sobre função quadrática, que é a função do segundo grau. Uma função quadrática, ela tem essa lei de formação aqui. Lembrando para vocês, gente, que f de x e y é a mesma coisa, tá? A gente pode substituir o f pelo y. Bom, ela tem essa lei de formação. Ax ao quadrado mais bx mais c. A gente chama isso aqui de função quadrática porque o maior expoente do x é 2. Ou seja, precisa aparecer x ao quadrado. Logo, eu preciso que o a seja diferente de zero. Lembrando que a, b e c são números, tá? São os números que estão na frente desses x aí. Muito bem, um exemplo. Eu tenho que essa função, f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 10x menos 7. E aí, eu vou ter que os coeficientes vão ser, quem é o coeficiente a? O número que está com o x ao quadrado, que é o menos 3. Coeficiente b, o número que está com o x. E o termo independente, que é o número que está sozinho, né? Vai ser o menos 7. Prestem atenção, tomem cuidado, porque o sinal, o negativo, ou o 10 aqui que é positivo, ele vem junto com os coeficientes, tá? O A, o B e o C, o sinal dos números vem junto. Bom, vamos lá. Como que é o gráfico da função do segundo grau? Quando a gente for desenhar o gráfico, a gente vai ter o desenho de uma parábola. E essa parábola a gente pode desenhar ela de duas formas, concavidade para baixo ou a concavidade para cima. Ela é triste ou ela é feliz. Quando que a função ela vai ser triste? Isso aqui vai acontecer quando o a for menor que zero. Se o a é negativo, a função é triste. Se o a é positivo, a função é feliz, tá bom? Quem é o a? O número que está com o x ao quadrado. Então, se o x ao quadrado for positivo, ela vai ser desse jeito. Se ele for negativo, vai ser desse jeito. No gráfico, tem alguns pontos que são importantes. Como, da mesma forma que lá na função do primeiro grau, a gente olhava para os pontos que cortavam o eixo x, na função do segundo grau, a gente também vai ter que olhar esses pontos que cortam o eixo x. Quais são esses pontos? É o que a gente chama de zeros da função ou raiz da função. Tanto faz. Zeros da função. São esses os pontos aqui. O que é o zero da função? É quando o y vale zero. Então, eu preciso achar esses pontos para saber aonde que vai cortar o eixo x. Então, esses são pontos importantes. Outro ponto importante que a gente tem é este que está aqui em cima, ou, se a concavidade for virada ao contrário, o que está embaixo. Esse ponto, neste caso, é o que a gente chama de ponto máximo, é o vértice da função. E esse daqui, no caso, vai ser o ponto mínimo, que também vai ser o vértice da função, tá? E, por fim, temos um outro ponto que também chama a nossa atenção, que é esse ponto aqui, onde corta o eixo y. E aqui está o outro que corta o eixo y. Esse ponto que corta o eixo y é quando a função, o x da função está valendo zero. Ou seja, se a gente for voltar aqui, ó, vai ficar a vezes zero, que é zero. B vezes zero, que também é zero. Vai sobrar quem? O C sozinho. Esse C é exatamente o valor onde o gráfico corta o eixo Y, beleza? Então, pontos importantes que a gente tem que cuidar na hora de fazer um gráfico da função. Aonde corta os eixos, ou seja, o eixo X são os zeros da função,
o eixo Y vai ser o termo independente. A mesma coisa para esse outro gráfico. E, por fim, o vértice, porque daí eu preciso saber qual é o ponto máximo ou o ponto mínimo, beleza? Bom, o que é o zero da função? Eu já falei para vocês, né? Zero da função é quando a função vale zero, ou seja, quando y é igual a zero. Lembrando que y e f de x é a mesma coisa. No caso da função do segundo grau, eu posso calcular os zeros da função de duas formas, por Bhaskara ou pela soma e produto, que a gente já tinha feito, né? São as formas para resolver uma equação do segundo grau normal, que a gente já viu. Muito bem, um exemplo. Eu quero encontrar os zeros da função desta daqui. O que eu tenho que fazer para encontrar esses zeros da função, então? Eu vou pegar a função e vou igualar ela a zero, tá bom? Vamos lá, quais são os coeficientes que aparecem aqui? Coeficiente A, número que está com o x ao quadrado, é o número 1. Coeficiente B é o 6 e o coeficiente C é o menos 7. Eu vou resolver por Bhaskara, mas se você conseguir resolver por soma e produto, vai dar o mesmo resultado, tá? Vamos lá, qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2A. Lembrando aí, né, que o delta é B ao quadrado menos 4AC. Vou resolver o delta primeiro. Fazer aqui no cantinho. Quem vai ser o meu delta? B ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 com 1 é menos 4. Esse número 1 não vai fazer muita diferença na multiplicação. Menos 4 vezes menos 7 vai ficar positivo e vai dar 28, certo? Então, o delta vai ser 36 mais 28, que vai dar 64. Pronto, esse é o valor do delta. Agora, vamos lá para a Bhaskara. Volta aqui, então vai ser menos B, mais ou menos raiz de delta, 64. Tudo isso divididos por 2A. Vamos substituir. Menos B, menos 6, mais ou menos raiz de 64 é 8, dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1, né? O A tá valendo 1. E aí, eu vou ter duas respostas. Menos 6 mais 8 divididos por 2. E a outra resposta, menos 6 menos 8 divididos por 2. Menos 6 mais 8 é 2, divididos por 2 vai dar 1. Menos 6 com menos 8 é menos 14, divididos por 2 vai dar menos 7. Logo, eu tenho que os dois zeros da função são número 1 e o menos 7. O que isso significa? Que o gráfico vai cortar o eixo x no menos 7 e no número 1. Ou, se for desse jeito, aqui é o menos 7 e aqui é o número 1, tá bom? Vamos lá, beleza. Quando a gente estava olhando para os gráficos, tinha o vértice da função. Para a gente encontrar vértice da função, a gente acaba usando esta fórmula aqui. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser menos delta sobre 2a. A gente tem x e y porque estamos trabalhando no gráfico, né? Olha só, aqui, se eu tenho esse vértice, esse ponto aqui, ele tem uma coordenada. Ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, tá? Aqui é o y do vértice e aqui é o x do vértice. A mesma coisa no outro gráfico. Bom, eu tenho essa função, de novo, é a mesma que a gente já tinha feito lá em cima.
f de x é igual a x ao quadrado mais 6x menos 7. Eu quero encontrar o x do vértice. Os vértices, né? A coordenada do vértice. X do vértice vai ser menos b, ou seja, menos 6, sobre 2 vezes o a. O a vale 1. Então, o x do vértice é menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. E o y do vértice, como a gente viu, menos delta, ó, eu calculei o delta aqui em cima. O delta vale 64. Aí vai ficar menos 64 divididos por 4 vezes o a. Menos 64 divididos por 2, que vai dar, divididos por 4, que vai dar menos 16. Pronto, esse é o x do vértice, tá? Agora, com essas informações, o vértice, as coordenadas do vértice e o zero da função, que a gente encontrou aqui, agora a gente vai desenhar o gráfico dessa função, tá? Vou só anotar aqui quais são as informações importantes que a gente encontrou. Os zeros, que são 1 e menos 7, e o vértice, que tem a coordenada, o x do vértice é menos 3 e o y do vértice é menos 16, tá? Essa notação de escrita aqui é sempre o primeiro número a coordenada x e o segundo número a coordenada y. Vamos lá. A função que eu estou calculando é essa daqui, que eu quero fazer o gráfico. É essa. Coisas importantes que a gente precisa marcar, então. Vamos primeiro marcar os zeros. Ela corta lá no número 1. Então, eu vou marcar aqui no número 1 e no menos 7. Marca o menos 7 aqui. Qual que é o termo independente da função? O que é termo independente? Aquele cara que está sozinho ali, que não tem x nenhum com ele. É o menos 7. O que isso significa? É onde corta o eixo y. Onde corta o eixo y vai ser aqui. Então, menos 7. Tá? Pelo desenho, a gente já consegue ver mais ou menos como que vai ser a figura. Mas, vale a pena a gente voltar e olhar o sinal do x. O x ao quadrado, ele é positivo. Então, eu tenho que o a é positivo. Se o a é positivo, quer dizer que a concavidade da minha função é voltada para cima. Ela é uma função feliz. Já sei, então, que a função vai ser algo deste tipo. Deixa eu marcar aqui mais ou menos. Ela vai ser, o desenho dela, né? Vai ser mais ou menos assim. Beleza? Ó, aonde vai ser o vértice? Eu marquei esse ponto aqui. Agora fica a questão de aproximações, tá? Ele vai estar fora de proporção. Qual é o vértice? Menos 3 e menos 16. Então, o x do vértice é menos 3. E o y do vértice vai estar alinhado aqui com menos 16. Pronto. Construí o gráfico dessa função e com as informações que a gente tinha visto, certo? No próximo vídeo, na parte 2 desse vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, beleza?